Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema caráter, evidência do verdadeiro cristianismo. Gênesis 5:24 diz a Bíblia: e andou Enoque com Deus, e já não foi encontrado, pois Deus o tomou para si. Meus irmãos, o caráter de um servo de Deus, de uma serva de Deus, é a maior expressão do cristianismo. O cristianismo exige de cada um de nós conduta correta. Preservar a ortodoxia, ou seja, a doutrina correta, é bom, mas precisamos entender que Deus exige ortopraxia, ou seja, conduta correta. Aliás, não existe doutrina correta, ortodoxia sem conduta correta, ortopraxia. Por quê? Porque a doutrina correta se expressa em vida correta, se expressa em conduta correta. O versículo 24 de Gênesis 25 diz que Enoque andou com Deus. Enoque, meus irmãos, foi o homem que desejou ser diferente. Enoque é modelo de espiritualidade contemporânea. Andar aqui em Gênesis 5:24 não é andar fisicamente, mas trata-se de conduta. Portanto, Gênesis 5:24 nos ensina que andar com Deus é proceder em ética, é proceder em moral, em justiça e em obediência. Andar com Deus é viver de maneira que o pecado não tem domínio sobre nós. Andar com Deus faz uma regra de conduta na nossa vida, na nossa caminhada. Deus, em Gênesis 17:1, ele disse para Abraão: anda na minha presença. Meus irmãos, andar na presença de Deus agrada a Deus. Por quê? Porque andando na presença de Deus, nós aprendemos as exigências éticas de Deus e temos prazer em praticá-las na nossa conduta diária. Meus irmãos, me lembro agora em Josué 7, o episódio de Acã. Quando Israel adentrou-se na terra de Canaã, a Bíblia diz que Deus ordenou a Israel que destruísse tudo dos cananeus, que não cobiçasse absolutamente nada dos cananeus. Acã, diz a Bíblia, ele cobiçou uma capa, 200 ciclos de prata e 50 ciclos de ouro dos cananeus. E por causa da sua conduta, Deus permitiu a morte de 36 soldados, e a história termina com a morte de Acã, com a morte de seus filhos, das suas filhas, dos seus bois, das suas ovelhas, dos seus jumentos, e termina ainda com a queima da sua tenda. Meus amados irmãos, havia um princípio ético estabelecido por Deus. Nada deveria ser desejado, cobiçado, tomado para si dos cananeus. Este era o princípio ético. E este princípio era eivado de simbolismo. Ou seja, nada de convívio, nada de ligação, nada de aliança com os cananeus. O cobiçado, o desejado, o tomado para si, produziria aliança com os cananeus. E aí produzia uma aliança, uma ligação para se obter vantagens. Meus amados irmãos, Acã viu, desejou, tomou para si aquilo que Deus havia proibido. Lamentavelmente, meus irmãos, há muito de Acã
no nosso arraial. Há pastores que, para facilitar as coisas para as instituições ligadas à sua igreja, fazem aliança com pessoas que não têm nenhuma idoneidade moral. Faz aliança, fazem ligações com pessoas que não são conhecidas por sua integridade. Há pastores que trocam votos por terreno, por tijolos e por cargos políticos. Há púlpitos que se tornaram verdadeiros palanques eleitorais de pessoas sem escrúpulos e que não têm o mínimo de temor a Deus. Muitos pastores, enamorando-se com bens materiais, firmam aliança, firmam conluio com pessoas, com instituições corruptas e profanas, negando os valores espirituais, morais e éticos das Sagradas Escrituras. Há ainda os mutretólogos, ou seja, aqueles que são especialistas em mutretas, para surripar dinheiro das ovelhas, para aumentar o seu patrimônio, para morar em mansão, para comprar jatinhos, para andar de carro blindado e importado. Meus irmãos, ser diferente é a proposta de Deus para nós, Igreja do Senhor Jesus. E essa diferença reside em ética, reside em moralidade. Escute, perde-se a identidade de igreja em alianças corruptas e profanas. Perde-se a identidade de cristão em alianças ilícitas, em atitudes e procedimentos ilícitos e em negócios escusos. Não se perde a identidade de igreja, não se perde a identidade de cristão por decreto, mas por atitudes que vão devagarinho, que vão pouco a pouco infiltrando-se no meio de nós. Não podemos, meus irmãos, copiar o mundo. A igreja não pode importar para dentro de si, trazer para si a conduta do mundo. Pelo contrário, a igreja tem que exportar os padrões éticos, morais e espirituais para o mundo. Deus nos chama a vivermos vidas diferentes da vida do mundo sem Cristo. Jeremias 22, de 13 a 19, nós encontramos o profeta Jeremias profetizando duramente ao rei Jeoaquim. Jeoaquim, meus irmãos, construiu belos edifícios na base da exploração do povo. Jeoaquim foi um homem cruel, egoísta, ganancioso, sanguinário, violento e extorquiu o povo. O profeta Jeremias disse ao rei Jeoaquim que as pessoas não chorariam, não lamentariam a sua morte. E disse mais a Joaquim, que Joaquim não seria sepultado. Após a sua morte, Joaquim seria arrastado como animal e jogado no lixo. Que situação difícil, meus irmãos. Na época de Jeremias, o fim mais terrível que se podia dar a um corpo era deixá-lo insepulto, e assim ocorreu com Jeoaquim. Meus irmãos, uma pessoa que explora o povo, uma pessoa que pratica injustiça com os pobres, que chama o mal de bem e o bem de mal, uma pessoa que faz os outros sofrerem, uma pessoa corrupta e desonesta, não se engane, receberá a recompensa de sua conduta desvairada. Nada escapa aos olhos de Deus. A injustiça, a desonestidade, a corrupção, a mentira, a extorsão não passam desapercebidas para Deus.
Deus não faz vista grossa ao pecado. Escute uma coisa, meu irmão e minha irmã. Santidade não é algo fora de moda, mas santidade é o âmago do cristianismo. Santidade não é proclamada em termos de dons, de liturgia, de alarido, de esquisitice. Santidade se evidencia em termos de caráter, em termos de conduta, em termos de procedimento. O poderoso Herodes temia João Batista. Herodes tinha poderes políticos, econômicos e militares nas suas mãos. Mas João Batista tinha caráter, o que Herodes não tinha. Meus irmãos, precisamos guardar as diferenças com o mundo através do nosso caráter, da nossa conduta. Precisamos cumprir em nossa vida o que pregamos, exatamente para termos autoridade para dizer para as pessoas o que elas devem ser e o que elas devem fazer. Há muita gente abrindo a boca e dizendo: nós somos cristãos, eu sou cristão. Cuidado, não existe cristão desonesto. Existe desonesto que se diz cristão. Que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente. É o meu desejo para você e toda a sua família. Amém e amém. Meus amados irmãos, entre também no YouTube, inscreva-se no YouTube, logo no meu Face, tem lá embaixo o endereço do meu YouTube. Essa mensagem, esse vídeo, é o vídeo de número 184. Portanto, entre lá, se inscreva, compartilhe e assistam outros vídeos que lá estão. 184 é esse vídeo que vocês acabaram de ouvir. Amém e amém.